Olá a todos, estamos aqui com o criador e organizador do Paranaflix, Tomás von der Osten. Bom dia, Tomás. Obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite. Bom, antes de tudo, você poderia contar para o pessoal que ainda não conhece o projeto o que é o Paranaflix e como que a gente pode acessá-lo? Tá, primeiro, é um projeto que você falou que eu sou criador e coordenador, mas eu criei e coordeno junto com uma outra pessoa, que é a Marcela Mancini, e a gente criou a Paranaflix como um catálogo colaborativo de filmes produzidos no Paraná, ou seja, filmes que já estão disponíveis na internet, filmes que já passaram muitas vezes por um circuito de festivais, já passaram por outros lugares e estão agora online. E a gente juntou esses links e colocou numa plataforma, numa interface, né, até um pouco brincando com a estética da Netflix, né, com a forma como o material é organizado. Até a gente partiu daquilo como até um certo mote da plataforma visualmente, né? E por colaborativo, porque qualquer pessoa pode inscrever um filme, seja um filme próprio ou um filme que está lá, um filme dos anos 70 que já está disponível no YouTube ou alguma outra plataforma de vídeos online, e daí a gente também aceita, né, acolhe tudo isso. Então, basicamente é um grande centro gravitacional de tudo que está disperso pela internet de produções audiovisuais do Paraná. E quando que nasceu o Paranaflix? Como surgiu essa ideia, assim, com qual objetivo? Como ela nasceu, tem alguns caminhos, assim. Primeiro é importante citar o Cineclube Aurora, que é um cineclube que eu toquei por um tempo junto com a Cristiane Sen e o William Biagioli, e a gente fez uma pesquisa de resgate, de exibir filmes, tanto produções mais antigas, como também conectando com produções mais recentes do estado, né, do Paraná, e a gente teve uma atividade antes da pandemia presencial, né, e assim que começo ali de 2020, a partir do momento que né, estourou a pandemia, a gente começou a ter iniciativas online, né, no Instagram, na página, a gente também participava, tinha um apoio do MIS, do Museu de Imagem e Som, e a gente continuou algumas atividades online, e paralelo a isso, né, então a gente tinha uma pesquisa, tinha um Excel gigantesco com filmes que a gente foi juntando, né. Paralelo a isso, tinha algumas iniciativas, especialmente do Recife, de um pessoal que juntou vários links de filmes, assim, vamos ver tudo que está passando, tudo que está online, da produção lá, no caso de Pernambuco, de Recife, né? E eu achei aquilo super legal e falei, vou criar a mesma coisa, né? A partir da lista que a gente já tinha e alimentei ainda mais, divulguei um pouco para as pessoas. Então, a Paranaflix nasceu com uma lista de Excel no Drive colaborativa, até um dia que eu estava conversando com a minha irmã, que é programadora, e ela estava justamente aprendendo a desenhar uma plataforma de streaming em código, dessa parte assim, eu não entendo nada, ela é a parte por trás da estrutura, assim, né? E daí a gente conversando, a gente juntou essas duas ideias de pegar aquela lista e transformar numa plataforma. Então começou de um jeito um pouco, aliás, muito despretensioso, né? E hoje virou uma coisa assim que volta e meia alguém me fala que usa em escola, passa em curso, vários, sem contar o acesso, né, a esses filmes, alunos, pessoas que fazem seus filmes e colocam lá, um filme que já foi lançado há muitos anos e também coloca lá, então é uma forma também de centralizar, de ter tudo isso. Então surgiu desses dois pequenos acasos. Sim. E quais foram os principais desafios para formar esse acervo? Olha, eu acho que assim, pela própria proposta de ser algo, de ser um acervo colaborativo e também até essa coisa menos pretensiosa, né? O principal desafio é a própria manutenção, porque é uma coisa que a gente toca em duas pessoas, né? Então, a gente banca com o nosso próprio bolso, apesar de ter uma campanha de financiamento coletivo, ainda não alcançou, né, de conseguir manter toda a estrutura, mas para além disso, a questão mesmo de
de supervisionar a estrutura, de conseguir a gente até melhorar as ferramentas do site, que a gente não consegue ter tempo e pessoas para contribuir, para expandir mais, para trabalhar com divulgação, para trabalhar com a própria... Assim, a gente não tem uma ferramenta de busca, por exemplo, porque é algo que demanda um trabalho ainda maior de desenvolvimento. Então tem algumas coisas que a gente gostaria muito de expandir, né? Ou mesmo a própria atualização do site é uma coisa que a gente acaba fazendo quando a gente tem um tempo livre, assim. Então se choca muito com as outras coisas que a gente faz por ser um trabalho assim ainda bastante mambembe, digamos assim, ainda bastante, né, feito por amor, assim. Então se isso é o desafio, a gente que a gente gostaria de conseguir ter uma estrutura maior para a plataforma ter um outro tipo de funcionamento, né? Até mesmo na relação com os filmes, né? Porque os filmes, essa estrutura colaborativa, né? A gente queria, de alguma certa forma, ter uma maior formalização, né? Que as pessoas pudessem também atualizar as suas próprias informações. Então, um filme que você mandou para lá e de repente passou num novo festival, que as pessoas pudessem atualizar os filmes que elas mandam. Mas tudo isso demanda uma estrutura mesmo do próprio site muito maior do que a gente consegue agora bancar ou mesmo ter tempo para desenvolver. Então, acho que esses são os desafios agora. Assim. Sim. E nós notamos que o acervo ele possui filmes lançados recentemente, assim como produções que fizeram parte da história do cinema paranaense. Quantos filmes você tem nesse acervo hoje? Qual que é a importância de manter um arquivo e uma memória da produção local? Olha, como eu disse que está na origem, né, desse projeto lá, o Cineclube Aurora, eu acho que é bem importante citar ele, porque esse desejo vem de muito antes, é um desejo de ter contato com as obras que estão sendo... Não só quem trabalha com cinema, né? Eu cheguei nessa constatação que mesmo quem trabalha com cinema, com audiovisual, às vezes não sabe o que está sendo feito em Curitiba, muito menos o que está sendo feito no resto do estado, né? Então parte um pouco desse anseio, assim, dessa questão de querer que as obras cheguem de alguma maneira nas pessoas, né? Inclusive esse é um dos nossos desafios também na própria divulgação do projeto, né? Então daí em termos de quantidade, né, eu não vou saber o número exato, mas tem mais de 250, se eu não me engano, filmes hoje na plataforma inscritos. Mas como que é o processo de admissão de um filme assim no acervo? Quais são os requisitos principais para um produtor ou um diretor poder incluir o seu filme no acervo? Então, hoje a gente tem um critério bem... foi um debate muito grande entender o que a gente considera, né, quanto uma obra para entrar no acervo, né? E a gente estabeleceu um critério que o filme tem que ter tido uma exibição pública em algum festival de cinema. Assim, esse é o nosso critério mínimo para ser um entendimento até do que até quanto memória, né, o que a gente vai guardar nesse acervo nesse momento, né? Exceto tem duas categorias que são também categorias bem interessantes que fogem um pouco, que são de videoclipes, né, que é um lugar interessante para quem produzir um videoclipe e colocar lá, também entender isso como obra audiovisual também, que precisa ser vista, né? E também para filmes estudantis de universidade, de cursos livres, né? E que daí muitas vezes não chegam a passar em algum festival, né? Mas ali a gente tem essa categoria também para ver essa produção universitária e de outros cursos também dentro da plataforma. Você já trabalhou como editor e diretor em diversos projetos audiovisual, né? Como você descreveria o cenário do cinema no Paraná e quais os desafios e oportunidades que você enxerga para o futuro nesse setor? Essa pergunta... Não é fácil. Vamos lá. Eu acho que assim, essa pergunta é uma pergunta difícil, mas eu vou ir pela linha do contexto da plataforma também, assim, da Paranaflix, né, porque eu acho que assim, inclusive passa pelas nossas próprias dificuldades, né, que é um fomento, que é a necessidade de um fomento
seja para esse tipo de iniciativa, como para as próprias produções, para as próprias produtoras continuarem se estabelecendo, para os próprios profissionais continuarem aqui, né? Porque isso é um outro fenômeno que acontece muito, né? Porque eu também, além de trabalhar, eu dou aula no curso de cinema, né, da Unespar, e eu acompanho muito esse trajeto das pessoas que se formam e não continuam aqui, né? E eu acho que eu vejo isso acontecendo com muita frequência por falta de um ambiente que permita que as coisas... Eu acho que as coisas estão um pouco mudando, né? Mas a falta desse ambiente que convide, né, as pessoas a continuarem em Curitiba, produzindo no Paraná, que tem uma relação direta com essa falta de um fomento de volta para as produções, para as produtoras, né, se estabelecerem, continuarem de pé, né? Eu acho que isso é uma questão, mas daí paralela a toda essa questão de estrutura, que daí eu acho que também a própria questão dessa visibilidade, né, que eu acho que eu acho que falta-se, para sequer entender a necessidade desse fomento, a necessidade de que todo lugar do mundo, né, não existe um país do mundo em que o cinema não se baseia, não tenha como estrutura uma política pública de cultura, né, é o próprio entendimento da sociedade, né, de conhecer, no caso, no estado, no Paraná, em Curitiba, né, falando do nosso caso especial, que é ver, né, as produções, ver aquilo que é feito, entender que tem coisas muito boas sendo feitas, filmes que são vendidos para canais, né, do Brasil, do mundo inteiro, passam nos festivais mais importantes do mundo, e às vezes ninguém aqui viu esse filme, né? Então acho que é um pouco dessa imagem atual, né? Acho que passa um pouco por isso, o nosso próprio desconhecimento, nossa própria... o quanto que às vezes a gente acaba diminuindo ou desvalorizando aquilo que está aqui do lado, né? Quantas pessoas que eu conversei, pessoas que às vezes até conheço e nunca vi uma coisa que a pessoa fez, né? Então essa questão do próprio acesso, dos filmes passarem não só em outros espaços, mas também nos cinemas, né? Para as pessoas saberem que existe. Eu acho que isso e valorizar, né? Eu acho que isso é um ponto, talvez o ponto inicial para depois pensar nesses outros assuntos mais estruturais, mais de produção em si. Realmente não é uma pergunta fácil. Bom, mas de qualquer forma, de que maneira você acha que o espectador hoje ele pode interagir com a plataforma, o Paranaflix, né, e contribuir para o futuro dela? Olha, acho que a principal interação é assistir os filmes, né, conhecer, né, entrar no site, que é www.paranaflix.com, espero que coloquem o link aqui, aliás, .com.br, vou repetir. Eu acho que a principal forma de participar é assistindo os filmes, né, acessar o site, que é www.paranaflix.com.br, e divulgar, compartilhar quando gosta de alguma coisa, compartilhar no Instagram que a gente tem também da página da Paranaflix. Então acho que o primeiro ponto é como espectadores, né, assistir, conhecer, contar para as outras pessoas que isso existe, né? Mas também a gente, como um acervo colaborativo, lançar as suas produções, né, depositar, digamos assim, né, as suas produções, os filmes que foram feitos lá também, né, para os filmes, para contribuir com o acervo e esses filmes estarem disponíveis para as pessoas assistirem, e também ajudar a nossa campanha de financiamento coletivo, porque a gente depende disso para conseguir sequer manter a estrutura, né? Então a gente tem lá também, entrando no site, a gente tem um Apoia-se lá que tem muita gente que contribui e ajuda muito também, com às vezes uma pequena contribuição pontual ou mensal pequenina, e ajuda bastante a gente a continuar com o projeto. Bom, só para finalizar, você se sente satisfeito com a consolidação desse projeto e quais são os próximos passos para o Paranaflix? Olha, eu me sinto mais do que satisfeito, até porque, como eu disse, assim, a origem foi algo muito de uma demanda de um momento até histórico, né?
e até com uma certa despretensão, né? Sem grandes pretensões com aquilo que a gente estava desenvolvendo, e a coisa cresceu muito, assim, então é muito bonito ver, de repente, algo que a gente criou ali, né? Tem gente contando que viu tal filme, contando que às vezes reclamando que a gente ainda não colocou o filme. Eu sempre tenho que pedir desculpa porque a gente tem um tempo próprio pela nossa própria estrutura. Às vezes o filme demora para aparecer lá no site, né? Mas isso já mostra até um carinho, uma preocupação que as pessoas têm, ou especialmente isso de que vem muitos professores e professoras vêm falar do quanto que usam em sala com crianças, com adolescentes, assim. Então isso é muito satisfatório, assim. Mas daí é claro que a gente também busca tentar melhorar as coisas, né? Então a gente ainda, se tem próximos passos, né, seriam justamente a gente conseguir romper um pouco essa estrutura ainda bastante dependente só de duas pessoas, né? Dependente financeiramente e de trabalho só de duas pessoas, né? Então a gente está ainda agora olhando para frente, buscando formas, buscando caminhos disso ter uma outra vida, também ter um maior desenvolvimento da plataforma, seja da parte de gerenciamento, seja da parte de estrutura, seja da parte de divulgação também, né? Que eu acho que isso é uma coisa que a gente, por essas questões todas, a gente acaba tendo mais dificuldade mesmo de ter nesse mundo, né, de redes sociais, de conseguir postar toda semana ou todos os dias, enfim, é uma coisa que a gente tem bastante dificuldade. Então acho que para o futuro seria o nosso desejo, e é o que a gente está trabalhando, é conseguir enriquecer ainda mais essa experiência da Paranaflix. Perfeito. Obrigado então pelas informações, Tomás. Agradecemos muito a sua presença aqui hoje. E fica o reforço para quem não conhece ainda o Paranaflix. Aproveitar o momento e clicar ali no www.paranaflix.com.br, isso mesmo? Isso. Perfeito.